Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E eu espero muito que sim. E hoje, aqui no meu canal, tem uma convidada muito especial. O nome dela é Miriam Aguiar. Ela é nutricionista em doenças renais, tá? E ela gravou um vídeo pra mim explicando, nos ensinando, dando dicas. Olha, eu quero muito agradecer você, Miriam, por ter topado o meu convite. Eu conheci ela através do Instagram e, gente, vou falar, ela dá dicas super legal, tá? E eu vou deixar o e-mail dela e o Instagram também, porque, gente, é sério, ela... Olha, se vocês entrarem no Instagram dela, vocês vão ver tanto de conteúdo legal que tem. Mas ela foca também em quem faz hemodiálise, a diálise peritoneal, para quem tem diabetes, hipertensão e para quem quer emagrecer também, tá? Ela ajuda, ela explica na alimentação o que pode, o que não pode. E aí, gente, eu vou pedir para vocês verem esse vídeo até o final, que tá muito bom. Ela foi super simpática. Gente, ela explicou assim, tá lindo de ver. E agradeço imensamente ela novamente, né, por ter aceito o meu convite. Eu já volto, assistam até o final. Oi, eu sou a Miriam Aguiar, eu sou nutricionista, trabalho específico com paciente renal. E eu recebi um convite mais do que especial da Joyce. Ela tem um canal no YouTube e ela trabalha específico com paciente transplantado. E pense num trabalho lindo, pessoal. Conteúdo de qualidade, isso tem feito a diferença no meio dessa população. E ela me perguntou, Nutri, o que um paciente pós-transplante pode consumir em alimentação? Então vamos lá, passo mais importante, pessoal, a gente ter uma consciência que precisamos evitar os alimentos ultraprocessados, os alimentos processados, preferindo assim os alimentos minimamente processados ou in natura. Tudo isso praticando bons hábitos, pensando em qualidade de vida e outra questão, cuidando na manutenção do peso, no equilíbrio desse organismo. Entrando assim alimentos nutritivos, como as frutas, verduras, hortaliças, as proteínas, que são as carnes em gerais, boi, peixe, frango, ovo. Só que nós temos que ter muita cautela no consumo dos alimentos crus, principalmente as proteínas, nem pensar em comer alimento mal passado. Então as carnes em gerais devem ser muito bem preparadas, cozidas, muito bem cozidas, evitando assim qualquer meio contaminante. Outra questão importante relatar que o paciente pós-transplante, muitos deles continuam fazendo uso dos seus medicamentos. Entra ali também os imunossupressores, entre outros medicamentos, controle da pressão arterial, entre outros. Falando em controle da pressão arterial, é muito importante salientar que esses pacientes precisam continuar tendo controle em relação ao sódio, alimentos ricos em sódio, para que a gente mantenha esse controle da pressão arterial. Quais são esses alimentos que podem propiciar, que apresentam alto teor de sódio? Vamos lá, então queijo, salame, mortadela, peito de peru, bacon, linguiça, salsicha, entre outros embutidos. Temos também os alimentos industrializados, que são lá os temperos prontos, sopa industrializada, macarrão instantâneo, os enlatados em gerais, azeitona, palmito, milho, pepino azedo, entre outros alimentos, bacalhau. Todos esses alimentos nós precisamos ter muita cautela no consumo, que pode ocasionar uma elevação na sua pressão arterial e não é legal, principalmente em início de transplante, porque muitos pacientes acabam perdendo esse enxerto por não controlar corretamente e fazer o uso corretamente dos seus medicamentos conforme prescrito pelo médico. Todo esse cuidado, pessoal, é no controle do seu peso. O paciente transplantado não pode ter elevação no peso. Por quê? Porque uma comorbidade vai levando a outra.
Então a gente precisa ter todo esse cuidado para que não ocorra aumento do peso. E esses medicamentos que os imunossupressores, até mesmo outros medicamentos, acabam aumentando o apetite do paciente. E aí temos que ter cautela, principalmente nos carboidratos simples. Pão, macarrão branco, muito arroz, as massas, acabam propiciando um aumento de peso. Então, prefira os alimentos integrais. Esses alimentos como o arroz integral, o macarrão integral, a aveia, os alimentos que são ricos em fibras. Esses alimentos apresentam baixo índice glicêmico, ou seja, vai soltando aos pouquinhos a glicose no teu organismo, e isso é fundamental porque a gente mantém controlada essa glicose no sangue. Outra questão, te dá maior saciedade, ou seja, não vai ficar com fome toda hora. E outra questão importante, que são ricos em fibras e melhoram o trânsito intestinal, auxilia lá no seu intestino. Então isso é fundamental. Então, ao invés de preferir os carboidratos simples, prefiro os carboidratos, os alimentos integrais. Então isso também é fundamental. Outra questão importante é salientar que não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas, o etilismo, também o tabagismo, e isso não é só para o paciente transplantado, é para a população em geral. E super importante cuidar em relação aos alimentos gordurosos. Isso é fundamental, porque o excesso dos alimentos gordurosos pode propiciar a elevação do colesterol, que futuramente, né, ocasionar as dislipidemias, alteração recorrente nesse colesterol. Então, as proteínas, que são as carnes, boi, peixe, frango, ovo, prefira cozidos e muito bem cozidos ou assado. Por que bem cozidos? Temos que evitar o máximo o consumo desses alimentos crus, para evitarmos assim a contaminação bacteriana. Então nós temos que fazer de tudo para que não entre nenhum tipo de bactéria, para que você de repente possa perder esse enxerto. Então isso é o cuidado em relação à questão de não ingerirmos os alimentos crus. As hortaliças, as frutas são muito bem-vindas por conta da quantidade de vitaminas e minerais presentes nesses alimentos. Mas também temos que ter um cuidado muito especial em relação à higienização desses alimentos. Vou dar uma diquinha bem bacana para vocês. Então, por exemplo, comprou lá as hortaliças, as saladas, as frutas, chegando em casa vai lavar essas verduras, essas frutas em água corrente, tirando toda a sujidade aparente. Em seguida, vai preparar uma solução clorada. O que você vai utilizar? Para 1 litro de água, você vai colocar 1 colher de sopa de água sanitária, claro que próprio para higienização de hortaliças. Vai fazer essa solução, em seguida você vai colocar esses alimentos por imersão e vai deixar armazenado ali descansando por 10 minutos. Após esse prazo de 10 minutos, vai enxaguar novamente esse alimento e aí sim está próprio para consumo, tá? Isso é legal porque você vai matar qualquer meio contaminante que possa estar presente nesse alimento. Mas prefiro os alimentos cozidos no início do seu transplante, para a gente evitar qualquer micro-organismo. Certo? Então as hortaliças é muito bem-vinda. Outra questão, o paciente renal não terá mais a restrição dos líquidos. Claro que o médico estará acompanhando essa questão. Muitos demoram um pouquinho para começar a iniciar, né, a melhorar a diurese, que é a quantidade de xixi, e claro que a gente terá esse acompanhamento junto com a equipe médica. Mas a maioria dos pacientes não tem controle na ingestão hídrica. E como é feito o cálculo? Então, o cálculo para saber a quantidade de líquidos do dia é 35 ml por peso. Então, você vai ficar 35 vezes seu peso. Aí você vai saber a quantidade total de líquido do dia. E esse líquido entra lá as frutas, entra um chazinho, entra um suco, tudo isso contabiliza na quantidade da sua ingestão hídrica. Outra questão importante é reforçar a higienização das mãos durante a manipulação dos alimentos. Olha, o que adianta a gente cuidar da proteína que tem que ser cozida, cuidar das hortaliças, mas no momento de preparar esses alimentos, a gente acaba não higienizando as nossas mãos corretamente. Então,
pratique bons hábitos, cautela também em relação à higienização dos utensílios. Isso é muito importante, evitando assim a contaminação cruzada. O que é uma contaminação cruzada? É quando você, por exemplo, usa uma tábua de cortar alimentos para cortar uma ave, uma proteína, e ao mesmo tempo você utiliza essa tábua para cortar uma hortaliça, um legume, uma verdura. O que vai acontecer? De repente possa estar presente ali nessa proteína uma bactéria que vai passar para essa hortaliça. Isso é ruim. Então, deixe uma tábua específica só para as proteínas, para as carnes, e outra tábua só para as verduras, ou higienizar muito bem esse utensílio. Então, acho que essas são as dicas mais básicas, e o mais importante é sim controlar o peso e controlar futuras patologias, como alteração no colesterol, com diabetes, entre outras comorbidades. Então essas são as dicas, acho que não tem muito segredo. Após o transplante é só essa cautela muito mais importante no início dos vegetais cozidos e as carnes. Depois é vida que se segue. Claro, controlando, praticando bons hábitos, praticando uma qualidade de vida, uma alimentação saudável, que isso seria interessante para toda a população, não só para os pacientes transplantados. Então fica aí as minhas dicas. Se vocês gostaram, segue a Nutri lá no Instagram. Meu Instagram é @Miriam, com M no final, aguiar.nutri. E Joyce, um beijo e parabéns pelo trabalho que você tem realizado. Sucesso e tudo de bom. E eu estou super orgulhosa desse trabalho lindo que você tem feito. Um beijo, fica bem. Gente, vocês viram? Que explicação maravilhosa! Ficou top demais. Eu espero muito que vocês tenham super gostado. Ela fez um resumo para nós da nossa alimentação pós-transplante. Porque a gente acha que a gente pode comer saindo de tudo, assim, que nem umas doidas, né? Que nem uns doidos, assim, que acham que pode comer tudo. Mas tá tudo muito explicadinho, falando bem das higienes da mão, dos alimentos, né? Gente, eu espero muitíssimo que vocês tenham super curtido. É sério, gente, siga ela lá nas redes sociais. Vocês vão ver tanto de conteúdo maravilhoso para todo mundo, tá? Se inscreva no meu canal, curta, compartilha e deixa muito like lá para nós crescer no canal, tá bom? Um beijo e fiquem todos com Deus!